Vamos dar início a mais um evento da Sociedade Paulista de Infectologia dentro do nosso programa educacional. Hoje, em mais uma edição das Terças-feiras com a SPI, nós teremos a oportunidade de uma atualização de aspectos do tratamento de pessoas vivendo com HIV/AIDS. Inicialmente, eu agradeço muito, em nome da Sociedade Paulista de Infectologia, a presença de todos que estão nos acompanhando. E eu gostaria também, agora no início, fazer um agradecimento especial e apresentar os nossos dois palestrantes. Seguindo aqui a nossa programação, nós teremos uma aula inicial, uma apresentação inicial, com o professor Paulo Abrão. O professor Paulo Abrão, como todos já conhecem, é professor da disciplina de infectologia, professor adjunto da disciplina de infectologia da Escola Paulista de Medicina. O professor Paulo Abrão, ele vai fazer uma apresentação sobre as novas notas técnicas do Ministério da Saúde sobre o manejo de pessoas vivendo com HIV/AIDS. E em seguida, eu já faço um agradecimento muito especial também à doutora Mônica Jacques. Doutora Mônica Jacques é uma pessoa renomada no meio da infectologia, infectologista da disciplina de moléstias infecciosas da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e é parte do Comitê Assessor em Terapia Antirretroviral do Departamento de DST, HIV/AIDS e Hepatites do Ministério da Saúde. Nessa segunda apresentação, a doutora Mônica vai nos falar sobre a incorporação do Fostensavir no Sistema Único de Saúde, que é uma aquisição importante. Bom, então, dando início, eu gostaria que o professor Paulo Abrão, mais uma vez, bem-vindo. Fique à vontade para iniciar a sua apresentação. Boa noite a todas as pessoas. Queria agradecer aí a oportunidade. É um prazer estar aqui junto com o Rodrigo, com a Mônica e com os colegas que estão nos assistindo. E lembrar que a apresentação de hoje e da semana que vem, elas são alusivas ao Dia Mundial de Combate à AIDS, que será dia 1º de dezembro, né, o próximo domingo. Então, hoje nós falaremos um pouquinho do tratamento antirretroviral e na próxima terça-feira nós teremos também uma Terças com a SPI sobre PrEP, onde nós teremos duas aulas, uma do Dr. Álvaro Furtado e uma do Dr. Valdez Maduro. Então, não deixem de se programar para estar conosco também nesse dia. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Paulo, enquanto você compartilha a sua tela, desculpa eu só interromper, só para Pois não. deixar avisado para todo mundo que quem quiser fazer perguntas enquanto você faz a sua apresentação, pode colocar perguntas no chat aí, que depois a gente vai responder aquelas que forem possíveis aí. Obrigado, Rodrigo. Vocês me ouvem e conseguem ver a minha tela? Sim, Paulo, tudo ok. Tá ótimo. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre talvez a principal novidade aí nos últimos 2 anos que a gente tem disponível no tratamento antirretroviral, que é a possibilidade da gente ter no SUS a dose fixa combinada com formulação de lamivudina dolutegravir. Então, eu quero dizer para vocês que a regulamentação do uso do esquema duplo, né, lamivudina e dolutegravir, ela foi feita no PCDT, publicado no ano de 2023, no módulo 1. E ela dá conta de que a pessoa, para usar o esquema duplo, primeiro não pode ser virgem de tratamento. Isso é muito importante a gente deixar muito claro, né? Tem que ser uma troca com carga viral indetectável em pessoas que têm adesão regular ao tratamento, que têm uma carga viral menor do que 50 cópias nos últimos 6 a 12 meses, que não tenham HBsAg reagente, ou seja, não tem hepatite B crônica, não tenham tuberculose concomitantemente, não sejam gestantes, que tenham coformulações ou comedicações compatíveis com o uso do dolutegravir sem reduzir a exposição desse fármaco, né, por interações farmacológicas indesejáveis. Também não podem ser pessoas com falha virológica prévia
ou que tenham apresentado mutações de resistência à lamivudina ou dolutegravir previamente durante o uso dos antirretrovirais. Também devem ser pessoas que apresentem situações que determinem maior risco de lesão renal e lesão óssea. E lembrar que a dose fixa combinada lamivudina e dolutegravir, ela não deve ser usada em pessoas que têm uma depuração de creatinina menor do que 30 ml por minuto, porque não é possível corrigir a dose da lamivudina. Então, essa é a nossa base para a indicação e prescrição. Então, ao longo de 2024, algumas notas técnicas elas foram emitidas, né? A primeira, inclusive, saiu no final de 2023, essa nota 365, mas ela vigorou a partir do dia 1º de janeiro de 2024. Essa nota ela dava conta, então, dos critérios de indicação da dose fixa combinada lamivudina e dolutegravir, que era, então, para pessoas acima de 50 anos, com adesão regular, com carga viral indetectável no último exame, e que tivessem iniciado a terapia dupla até dia 30 de 11 de 2023. Então, esse foi o primeiro critério que se somou aos que eu acabei de comentar com vocês. A seguir, em fevereiro de 2024, foi feita a nota 35, publicada a nota 35, que reafirmava essas indicações e essa situação que havia sido colocada, e reafirmava também a importância de se racionalizar a utilização dessa estratégia para pessoas com polifarmácia, com mais comorbidades, acima de 50 anos, e que tivessem risco para desenvolver lesão renal ou óssea. A seguir, em março de 2024, foi lançada uma nota, a nota 89, que dava conta de reforço para a racionalização dessas medicações no SUS, no âmbito do SUS, dado que o custo das medicações ele é muito importante, né, ele é elevado, e nós temos que a dose fixa combinada hoje, ela na verdade ela tem um custo inferior até ao tratamento triplo de primeira linha, lamivudina, tenofovir e dolutegravir, mas sabemos que outras opções, por exemplo, o esquema duplo lamivudina, darunavir e ritonavir, tem preço mais elevado, e mais ainda, o esquema duplo dolutegravir, darunavir e ritonavir também tem um preço bem mais elevado. Então, esses dois outros esquemas eles devem ser usados com critérios muito bem estabelecidos pelo nosso PCDT, e isso tem que fazer parte de uma ideia de uma uso racional da terapia dupla no SUS, para que ele seja que seja uma situação sustentável. Já em setembro desse ano, de 2024, uma nova complementação na nota 208 sobre a aplicação da dose fixa combinada, lamivudina e dolutegravir, ampliou a utilização para pessoas com idade superior a 40 anos e que tivessem a prescrição do esquema duplo até 1º de setembro de 2024. Também ampliou para pessoas entre 12 a 18 anos com um peso corpóreo acima de 40 quilos, na mesma situação que já houvesse a prescrição até dia 1º de setembro de 2024. E, além disso, chamou atenção para a avaliação dos esquemas onde o monofármaco lamivudina estava prescrito para, de fato, se ele era necessário, porque hoje, com os novos antirretrovirais e com os novos conhecimentos que nós temos, muitas vezes a lamivudina em monofármaco, em esquemas de resgate, ela não é necessária. Além disso, foi colocada a possibilidade de dose fixa combinada com TAF nos mesmos critérios de prescrição até setembro de 2024. E também foi possibilitada a migração daquelas pessoas acima de 40 anos com o esquema coformulado lamivudina, tenofovir e favirenz nos últimos 12 meses para, então, a dose fixa combinada. Então, tudo isso tentando fazer uma boa gestão, uma gestão racional dos medicamentos disponíveis no SUS. Eu marquei em vermelhinho aqui esse 2.1, porque essa nota ela teve um erro de diagramação. Quando ela subiu para o C, ela teve um erro, então foi publicada a 214, que nada mais é
do que a correção da diagramação da nota anterior, mas mantendo exatamente o mesmo conteúdo. Então, é por isso que algumas pessoas falam assim: nossa, são tantas notas, a gente se confunde. Então, eu trouxe aqui em linha do tempo para a gente poder rever isso aqui direitinho, tá? Bom, reiterar que no SUS não é possível a prescrição do esquema duplo em virgens de tratamento. Isso ainda é uma norma, é importante a gente reiterar isso. Existem várias novas evidências, algumas é, com uma consistência razoável, outras ainda com uma consistência muito frágil, que eu quero mostrar para vocês sobre o esquema duplo que foram publicadas recentemente. Esse é um estudo que foi publicado esse ano, é uma série de casos na China, onde foi utilizado o esquema dolutegravir mais lamivudina em pessoas que estavam com tuberculose em tratamento com rifampicina. É um estudo muito pequeno, 21 pessoas, virgens de tratamento antirretroviral, uma mediana de 53 anos, 71% masculinos, e um terço dos casos com carga viral acima de 500 mil. Lembrando que nos estudos Gemini, esses pacientes eles não foram incluídos, né? O estudo que é um estudo que incluiu mais de 1.400 pessoas vendo com HIV virgem de tratamento, onde foi avaliado o esquema duplo. Então, é interessante que aqui um terço desses casos tinham mais do que 500 mil cópias no basal. A mediana de CD4 desse estudo, dessa série de casos, foi bem baixa, né, de 20 células. 16 desses casos iniciaram o esquema duplo antes do tratamento da TB e 5 depois do início do tratamento da TB. Todos os tratamentos de TB dos 21 casos foram bem-sucedidos e chama atenção que na 48ª semana, dos 21, 20 estavam com carga viral indetectável e um estava com carga viral entre indetectável e 200 cópias, né? Então, mostrando um razoável sucesso aqui do esquema. E a mediana de CD4 aumentou nesse período, na 48ª semana, para 171 e sem efeitos adversos graves. É um estudo muito pequeno, uma evidência frágil, mas é um piloto e são necessários estudos maiores para avaliar a utilização de esquema duplo com rifampicina. Isso ainda não é possível. Esse outro estudo é de um grupo brasileiro da Bahia, liderado pelo professor Carlos Brits, da Universidade Federal da Bahia, e ele utilizou o dolutegravir com lamivudina em 20 mulheres gestantes, né? Que ainda é uma situação que não é prevista na literatura. E, interessantemente, esse estudo foi recentemente publicado na literatura, como eu acabei de mostrar a vocês, e todas essas gestantes eram virgens, né? Todas chegaram em carga viral indetectável no momento do parto, e os bebês nasceram bem, e não houve nenhuma detecção de transmissão vertical e também de eventos adversos importantes. Mas também salienta-se que é uma série de casos pequena, e que é uma evidência ainda parcial e que não é possível a utilização desse esquema na gestação. E aguardamos estudos mais robustos no futuro. Esse outro estudo foi mostrado agora no encontro de Glasgow, algumas semanas atrás. É o estudo DOUT, que tem a participação de centros argentinos e brasileiros, e ele visou utilizar o esquema duplo dolutegravir lamivudina em virgens de tratamento com CD4 menor do que 200, portanto, com doença avançada. Interessante esse estudo, né? Porque lembrar que nos estudos Gemini, o grupo que tinha menos de 200 de CD4 teve uma evolução desfavorável com o esquema duplo, em termos de resposta virológica ao esquema. Então, esse estudo, ele é um estudo relativamente pequeno, ele incluiu pessoas, então, virgens com CD4 menor do que 200, no grupo de terapia dupla, 152 pessoas, no grupo de terapia tripla com tenofovir, entristabina ou lamivudina, 77 pessoas, né? E os dados basais eram bem balanceados, não houve nenhum desbalanço nos dados basais desse estudo. Vocês vejam que a categoria C de AIDS, né, é definidora de AIDS um terço dos casos, mas por volta de 40% com CD4 menor do que 100,
E vocês vejam aqui que entre 20, 22, 23% com carga viral acima de 500 mil cópias, né? Então, realmente são pacientes mais graves, né? E na 48ª semana, que foi apresentada agora, há poucas semanas em Glasgow, ficou claro que em intenção de tratamento não houve diferença entre os dois grupos de carga viral indetectável na 48ª semana, 82% no grupo do duplo, 81% no grupo da terapia tripla. Aqui a cinética de carga viral foi idêntica nos dois grupos, e quando a gente analisa os casos com carga viral no basal acima de 500 mil, foram 53 casos, né, 35 no duplo e 18 no triplo, e até com carga viral acima de 1 milhão foram 23 casos, com desempenhos numéricos semelhantes de resposta virológica na 48ª semana. É um número restrito de avaliações, mas nessa avaliação foi mostrado um perfil semelhante, mesmo em cargas virais mais altas. Interessantemente, ocorreram 11 falhas virológicas pelo protocolo proposto, 7 casos no duplo, 4 casos no triplo, mas nenhum com detecção de mutação de resistência na integrase ou nos NUCs no momento da falha, o que é uma boa notícia. A recuperação de CD4 foi igual nos dois grupos e foi satisfatória, foi favorável na 48ª semana. E a segurança também foi muito bem sucedida nos dois grupos, são esquemas muito bem conhecidos já. É importante, então, lembrar que o duplo aqui foi não inferior ao triplo na análise de intenção de tratar, né? E mesmo com cargas virais acima de 100 mil, houve também não inferioridade do duplo em relação ao triplo. Então, os autores indicam que, nesse caso, em doença avançada com CD4 abaixo de 200, para virgens de tratamento, a performance nesse estudo do duplo em relação ao triplo foi adequado do ponto de vista de resposta virológica, resposta imunológica, mesmo em cargas virais acima de 500 mil, 1 milhão, num número relativamente restrito de pacientes. Esse outro estudo foi mostrado também agora em Glasgow, muito interessante esse estudo, o estudo Darling, que foi feito em centros argentinos, e ele mostrou um desenho muito interessante. O objetivo aqui era cegar a genotipagem pré-tratamento na avaliação do duplo versus triplo em virgens de tratamento. Então, era colhida a genotipagem, todos virgens de tratamento aqui, né? Ela era cegada, ninguém sabia o resultado, né, dessa genotipagem, e foi randomizado 112 pacientes para o duplo, 112 pacientes para o triplo, com tenofovir e emtricitabina ou lamivudina, e aqui são os dados mostrados de 48 semanas. No basal, os dados eram equiparáveis dos dois braços, sem diferenças significativas, e a resposta virológica foi ser bem semelhante, né? 91% em 48 semanas, conforme o protocolo do FDA, de duplo para duplo, e 88,9% para triplo. Um estudo bastante interessante, né? Então, o braço duplo foi não inferior, mesmo com aí se desconhecendo o resultado da genotipagem, e é muito interessante mostrar aqui que não houve, apesar de que nenhum participante falhou virologicamente no duplo e 2 falharam no triplo, não houve demonstração de mutação de resistência também. E depois, analisando as genotipagens pré-tratamento que estavam cegadas, né, entre aspas, não havia nenhuma mutação de resistência para a lamivudina, emtricitabina, tenofovir no basal. Então, aqui realmente era uma população que, por sorte, não tinha nenhuma resistência transmitida a NUCs, né? E, do ponto de vista de segurança, foi muito tranquilo também, sem grandes problemas, nos dois braços. Então, os autores concluem que, aqui por descrição deles, que por esses dados a genotipagem pré-tratamento seria prescindível. É importante entender que essas realidades elas são diferentes dependendo da epidemiologia de resistência transmitida de cada local, e também é claro que se você aumentar as inclusões aqui
de pessoas com potencial resistência transmitida no pré-tratamento, isso pode não ser com esse resultado. E, por último, dos estudos que eu quero mostrar para vocês, o estudo solar 3D, que foi mostrado também esse ano no encontro no AIDS de Munique, que é um estudo que já vinha sendo mostrado em análises interinas e, nesse evento, em julho desse ano, foi mostrado com análise de 144 semanas de segmento. São pessoas que, aqui no caso, são trocas para duplo com carga viral indetectável, mas de pessoas que tiveram falha virológica prévia, que é uma outra restrição que nós temos, né, na atualidade, ou detecção da M184V prévias, nos esquemas prévios usados de antirretrovirais. E qual foi o resultado desse estudo solar 3D? Esse estudo, no grupo, são 50 casos no grupo que tinha a M184V prévia e 50 casos que não tinham. O grupo que tinha a M184V, ele era composto de pessoas mais velhas, mais pessoas trans, que tinham uma mediana de tempo de diagnóstico do HIV mais longo e tinham um perfil de CD4 tanto na DIR quanto no histórico de ter um CD4 abaixo de 200 mais frequente, e também uma mediana de duração da tarde mais longa, e o número de esquemas prévios maior do que o grupo que não tinha M184V, como é esperado, né? Essa é uma mutação que facilmente aparece. É claro que o grupo que tinha M184V é um grupo mais experimentado, de mais longo acompanhamento. Mas vocês vejam que interessante esse dado aqui, ó, a mediana de duração da carga viral indetectável antes da troca foi de 12 anos no grupo com M184V e de quase 9 anos no grupo sem M184V. Isso não foi estatisticamente, isso foi estatisticamente significativo, mas eu quero salientar aqui, então, que, no mínimo, as pessoas no grupo que tinha M184V tinham 10 anos de carga viral indetectável, né? Muito tempo de carga viral indetectável, provavelmente fazendo com que o pool dessa mutação diminuísse muito no reservatório destes casos, né? E o resultado final ele foi semelhante dos dois grupos, né? Não houve diferença no grupo que tinha M184V na falha virológica aqui, inclusive até a semana 144, tá? É importante lembrar também que não houve mais falhas virológicas, né, no grupo com M184V pela intenção de tratamento, e também não houve emergência de mutações de resistência nos casos de falha. Então, os investigadores eles chegaram à conclusão aqui que nesse grupo, né, que tinha um longo período, 10 anos no mínimo, de carga viral indetectável, a presença de M184V ou falha virológica prévia não afetou a resposta virológica em 144 semanas ao esquema duplo, quando comparado às pessoas que não tinham falha virológica prévia ou a detecção de M184V. E, por último, eu queria fazer uma menção sobre a importância da hepatite B em esquemas sem tenofovir e TAF. Cada vez mais a gente caminha, né, para esquemas sem esses fármacos, né, e a gente muitas vezes se esquece que a hepatite B ela é um problema. A gente sabe que na nossa população hoje no Brasil, 5% mais ou menos das pessoas vivendo com HIV têm hepatite B, e talvez aí um percentual de 20, 25% ou até mais tenham um contato prévio, um anti-HBC total reagente, né? Então, eu mostro aqui alguns estudos para vocês. Esse é um estudo publicado esse ano, de um caso que migrou, então, fez uma troca com carga viral indetectável para cabotegravir e rilpivirina, e ele tinha títulos baixos de anti-HBS, apesar de ter, era 18, parece, no estudo, e houve uma reativação da hepatite B, né? Uma sororeversão com perda do HBsAg e reativação. Esse outro estudo nos Estados Unidos, publicado no ano passado, é uma série de 4 casos, é uma série muito interessante que eu recomendo que vocês leiam, é bem didático aqui para a gente aprender sobre isso, né? E desses 4 casos, interessantemente, 2 tiveram hepatite fulminante,
depois da migração para o duplo, sendo que um precisou de transplante hepático, né? Então, vocês vejam como pode ser grave isso quando a gente tem essa situação de contato prévio ou até tem uma situação de suscetível que foi vacinado ou não foi vacinado, né? Mas é suscetível e foi vacinado, ou mesmo quando inadvertidamente a gente tira TDF ou TAF de uma pessoa que é HBsAg reagente, isso pode ser bem grave mesmo, né? Então, nesse estudo, os autores eles fazem uma sugestão de que se você for usar esquema sem TAF ou TDF, deveria ser feita uma avaliação minuciosa sempre das sorologias para HBV antes da troca para o duplo, né, sem TDF ou TAF, e durante esse acompanhamento, com HBsAg, anti-HBC total e anti-HBs, muito cuidado com os casos de anti-HBC total isolado, porque às vezes eles nos dão um baile aí, mas o contato prévio ele é importante também, né? Sempre lembrar da vacinação prévia, detectar os títulos de anti-HBs pós-vacinação 30 a 60 dias ao final do esquema, para ter certeza que a pessoa respondeu, e sempre checar se esses títulos estão elevados, fazer doses de reforço regularmente, anualmente, por exemplo, né? Isso é muito importante. E lembrar que tem aqueles que não respondem à vacina, né? Eles são suscetíveis, então eles podem se contaminar. E quando a gente tira TDF e TAF, é como se, entre aspas, a gente perdesse a PrEP para hepatite B nos suscetíveis. A gente tem que lembrar disso também, né? A estratificação de risco e aconselhamento de reativação naqueles que têm contato prévio, mesmo que curado, né? Lembrar que, por exemplo, o uso de imunobiológicos pode reativar nesses casos, e a lamivudina não vai segurar esses casos, né? Então, também a queda do CD4 pode fazer essa reativação, essa sororeversão. A monitoração, então, das transaminases e do HBV-DNA pode ser muito importante nesses casos, lembrar dessas possibilidades, né? E a continuação da profilaxia ativa naquelas pessoas que têm HBV, onde essas medidas prévias não são possíveis, ou mesmo nos casos de doença crônica, não interromper o tratamento de forma inadvertida, né? Então, fechando aqui, eu quero dizer para vocês que não há muita novidade. Vale ainda o nosso PCDT de 2023, com as mesmas regras. As evidências que eu mostrei para vocês são interessantes, mas elas ainda não são suficientes para mudar as nossas condutas nesse momento. Então, com isso, eu agradeço. Desculpe se eu atrasei um pouquinho, eu quis deixar mais tempo para a Mônica, porque a Mônica tem coisas muito legais para contar para a gente aí sobre fosfensavid. Depois a gente faz a nossa discussão. Muito obrigado. Posso compartilhar? Por favor, minha imagem aqui eu acho que está bloqueada, não sei, mas pode, por favor, Mônica, fique à vontade para fazer a sua apresentação aí com um tema Bem, muito importante, aí que é bem, gente, primeiro eu queria agradecer de novo esse convite gentil do Paulo. É um prazer estar aqui com vocês. É mais uma oportunidade para escutar uma aula assim tão clara, tão organizada, né? Por mais que a gente estude, discuta coisas, é muito bom quando vem alguém e fala muito claramente e dá uma organizada na cabeça da gente onde é que a gente está. Então, eu agradeço em primeiro lugar a aula Eu do não posso Paulo. sair daqui, entendeu? E se eu Como? esquecer? Se eu Randolfo, você está com o microfone aberto, Randolfo. Tem alguém falando. Pronto. Então, agradecer a aula do Paulo e a essa oportunidade aqui para vir falar com vocês um pouquinho também desse momento, né, que a gente está com a expectativa de aumentar o nosso arsenal terapêutico para tratar as pessoas que vivem com HIV multiresistente, né? Então, primeiro aqui, opa, não está passando. Peraí. Ixi, não está passando? Aperta Doutora, dá um setinha para clique o na lado, tela e assim, dá um toque na seta do teclado para a direita. do lado para a direita. Pronto, tá. Agora foi. Então, aqui minha declaração de potenciais conflitos de interesse. Já foi comentado que eu sou consultora técnica do Ministério da Saúde.
e médica de referência de genotipagem, então, de uma certa forma, envolvida aí na discussão, inclusive da corporação, né? Da incorporação. Então, mais do que falar sobre um medicamento, o que eu quis organizar aqui para vocês, vamos ver se eu consigo fazer tão bem quanto o Paulo, eu quis trazer o tema da multiresistência, né? E o tratamento, porque não só tem a novidade de um medicamento novo que vai ser incorporado, mas a gente tem nos últimos anos muitas novidades em relação ao manejo da resistência pelo HIV, que mudaram muitas estratégias de resgate. Então, eu acho que é interessante a gente dar uma revisadinha rápida em que pé que estão as estratégias para manejar a terapia de resgate, para a gente, inclusive, saber colocar bem situar bem o uso dessa nova alternativa terapêutica. Então, vou falar um pouquinho de multiresistência para vocês. Depois falar assim, em que pé que estão as estratégias para tratar a resistência. Depois, sim, entrar na questão do apresentar o medicamento Fostensavir, as suas evidências de eficácia e de segurança no estudo de aprovação e as propostas de recomendação de uso internacionais e no nosso país também, né? Então, vamos começar falando sobre multiresistência. Primeiro, o conceito de multiresistência é muito importante a gente pensar, ter claro que é um conceito que muda no decorrer do tempo. Então, e já foi definido, quando a gente fala multiresistência e pega vários artigos aí da literatura científica, ele foi definido de várias vezes e tem a ver também com o momento, né? Quais são as opções que a gente tem disponíveis, qual é o histórico de tratamento dos indivíduos em questão. Então, por exemplo, a multiresistência ela pode ser definida em termos do número de classes com resistência. Então, houve tempo que a definição era: se tiver resistência em 3 classes, é multiresistência. Mas houve tempo que a gente só tinha 3 classes, né? Então, era também resistência em todas as classes, e tinham poucas drogas, poucos medicamentos em cada classe. Depois houve a definição segundo o número de antirretrovirais ativos. Então, tem publicações que definem como menos 2 ou menos medicamentos ativos disponíveis para montar um esquema, define multiresistência. Também há combinações de definições. Então, antirretrovirais, medicamentos dentro de uma classe. Então, esse estudo, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês, define uma das definições que dá é menos de 2 medicamentos ativos em cada classe, já define multiresistência, né? Ou então, dependendo da época, mudou o conceito dentro do próprio estudo, né? E, por fim, um conceito que a gente tende a estar utilizando mais, mesmo dentro das diretrizes, na nossa prática clínica, é um enfoque no tipo de medicamento que está disponível, né? Basicamente, o foco em cima do darunavir e do dolutegravir, ou seja, de medicamentos de alta barreira, com 100% de atividade. Então, a perda da atividade plena desses medicamentos, desses 2 medicamentos, é o que definiria multiresistência. Então, esse conceito todo vem mudando ao longo do tempo, também conforme a disponibilidade de medicamentos, né? Mas todos tentam circunscrever a situação de poucas opções terapêuticas para montar um esquema. Então, esta é a multiresistência. Quando você não tem opção para montar um esquema com chance grande de levar à supressão viral, né? Então, de qualquer forma, como é que está a multiresistência, né, no mundo, né? Tem vários estudos, varia, claro, com a geografia, né, com o histórico de uso de antirretroviral de cada região,
Mas, de modo geral, os estudos têm mostrado que a prevalência de pessoas vivendo com vírus multiresistentes vem diminuindo, né? E particularmente as em falha de tratamento, né? Então, a gente vê aqui, esse aqui é um estudo, é uma publicação de 22, norte-americana, que mostra uma coorte de 7 centros acadêmicos de tratamento nos Estados Unidos, que representam, tem uma representatividade boa da população de pessoas vivendo com HIV nos Estados Unidos, e eles definiram lá pessoas com poucas opções, né, com opções limitadas de tratamento, e viram que a prevalência dentro do grupo de pessoas em acompanhamento nesses 7 centros, ela era de 6, 7, 8% e caiu hoje para menos de 1%, né? Então, aumentou o número de pessoas vivendo com HIV em tratamento e a fração de pessoas que têm vírus multiresistentes caiu muito, né? Então, isso é uma boa notícia, né? E também porque a gente tem medicamentos melhores, então tem melhores opções, mais numerosas também, né? E a gente tem ideia disso aqui no Brasil? A gente não tem um estudo desse tamanho, né? Desse porte, mas recentemente o Departamento de HIV, Hepatite C e TB do Ministério da Saúde, o DAT, avaliou, tentou estimar o número de pessoas que têm vírus resistentes e estão em falha virológica no Brasil, né? Então, essa estimativa é de novembro de 2024, né? Esses dados são fornecidos pelo departamento. E como é que foi procurado? Claro, é uma coisa exploratória, mas dá uma ideia. A gente sabe que a gente tem aí cerca de 900 mil pessoas em tratamento antirretroviral, né? E então se procurou nesse universo pessoas em falha virológica que estão em acompanhamento, né? Com genotipagem realizada no último ano, né? E com esquemas que sugerem resistência, né? Multiresistência, resistência a vários medicamentos. Então, quem está em falha com darunavir de 12 em 12 horas e dolutegravir, ou com esquemas contendo medicamentos restritos, de acesso restritos, que só foram prescritos para quem tinha multiresistência, e encontraram em falha de tratamento, em acompanhamento, 52 pessoas, tá? Com esse perfil. Além disso, foram encontrados 48 usuários de fostensavir que começaram a usar o medicamento em ensaios clínicos, e 12 usuários que tiveram acesso ao medicamento por uso compassivo, mandado judicial, né? Então, nesse universo, se encontrou pouco mais de 100 pessoas com esses indicativos de multiresistência, né? Por que é importante a gente tentar ver quem está em falha, mas está em acompanhamento? Porque a gente sabe de estudos e também da experiência mesmo de cada serviço, que hoje grande parte dos pacientes que estão em falha por interrupção de tratamento, né? E também, assim, os colegas que fazem genotipagem, né, laudam genotipagem, também estão tendo essa experiência. A hora que a gente recebe os exames, no passado, assim, as genotipagens da semana eram um drama da semana, né? Porque você não tinha o que sugerir para as pessoas, que esquema montar, por conta de multiresistência. E hoje, raramente, o problema é resistência. Quando a gente olha a genotipagem, é mais estratégia inadequada ou falta de adesão, tá? Então, a gente vê que pessoas em uso de medicamento com falha e com indicativos de multiresistência são raras, né? São poucas pessoas dentro de um universo grande de pessoas em tratamento. Então, é um grupo pequeno, no entanto, é um grupo muito problemático, né? Essas pessoas, ao longo da vida de tratamento antirretroviral, o vírus não acumulou, as pessoas não acumularam só vírus com várias mutações de resistência, acúmulo de resistência antiviral. Elas acumulam também a série de problemas, né? São pessoas, de modo geral, com doença avançada,
pessoas que estão mais velhas, então, como naquele estudo no Solar D 3D que o Paulo mostrou, pessoas com muito tempo, de muita exposição à medicação, então tem muita resistência, mas também tem muita idade, tem muita comorbidade, tem muita comorbidicação. E essas pessoas que falharam muito, muitas vezes, há vários esquemas, também são pessoas que acumulam problemas que vão muito além do problema da virologia do antirretroviral, né? Então, são problemas de, às vezes, frequentemente problemas sociais, problemas de acesso, problemas de desamparo, né, social, econômico, problemas de uso de substância, doença mental. Então, é um grupo de pessoas que muito pequeno, porém muito de manejo muito complexo, tá? E em cima de tudo isso, a gente não tem várias alternativas novas de tratamento para superar a questão da resistência. Então, embora na prática, no dia a dia aí da gente, pareça que é um problema que já não existe tanto assim, é um problema que é uma fração pequena de pacientes, mas que dá muito trabalho, exige muito para a gente conseguir superar o problema. E, nesse contexto, um medicamento novo, como o Fostensavir, é uma boa notícia, né? Então, agora, antes de passar para falar da medicação, eu queria comentar com vocês a questão das estratégias de resgate, né? Eu não vou falar só de multiresistência, porque as estratégias de resgate, elas migraram de um padrão que por muito tempo foi resgate, usar 3 medicamentos ativos, de preferências de nova classe, que nunca tenham sido usados, para montar um esquema de resgate. Então, isso era a nossa regra de ouro para fazer um esquema de resgate com potencial de funcionar. E com o advento dos medicamentos de alta barreira e dos estudos de resgate, a gente aprendeu uma série de coisas e as estratégias de resgate se diferenciaram muito nos últimos 10 anos, né? Então, eu trouxe aqui, esse aqui é o esquema, mais ou menos, bem esquematicamente, o esquema de recomendação de resgate para a segunda linha, mas também para a terceira, quarta e outras resgate depois de outras falhas. É a regra geral assim que as diretrizes americanas apresentam para a gente, né? Então, esquematicamente, essas diretrizes, também há várias outras, e a nossa própria diretriz também, o PCDT, foca muito no resgate nos medicamentos de alta barreira. Então, se a suscetibilidade ao darunavir ou dolutegravir está preservada, ou seja, não há mutações para darunavir nem na integrase, as alternativas de esquema se simplificam muito, né? E à medida que a resistência vai aumentando nessas dois medicamentos, a gente vai complexificando também os esquemas de resgate. Então, quando a gente tem os 2 medicamentos de alta barreira 100% ativos, né? Pacientes virgens de darunavir ou de inibidor de integrase, ou pacientes que não são virgens, mas têm vírus sem mutação para esses medicamentos, a gente tem basicamente 3 possibilidades de esquemas de resgate, né, que são recomendados nas diversas diretrizes, né? Ou usar 2 ITRNs mais dolutegravir, 2 ITRNs mais darunavir e ritonavir, o melhor IPR, né? Poderia ser outro também, mas se sugere para resgate sempre o darunavir e ritonavir, ou um esquema sem ITRN e combinando os 2 medicamentos de alta barreira, tá? Na realidade, o DHS, que é a diretriz, o departamento que faz a diretriz norte-americana, ele dá assim regras muito genéricas, fala 2 ITRNs mais INI, mais IPR,
né? IPR mais INI, né? Então, e se somente o darunavir tiver 100% ativo e houver algum comprometimento na integrase, a recomendação, a gente passa a ter um esquema recomendado para resgate, que são 2 ITRNs e o darunavir com ritonavir. Se o único medicamento de alta barreira disponível for o dolutegravir, a recomendação é 2 ITRNs mais dolutegravir, tá? E no contexto de resistência, mutações para darunavir e para dolutegravir, aí a diretriz americana recomenda 2, se possível, 3 medicamentos antirretrovirais ativos para compor o esquema naquela regra mais ou menos a mesma, mais ou menos não, exatamente a mesma regra que a gente vem usando há muitos anos, né? Então, isso aqui é mais ou menos um esquema da recomendação de resgate norte-americana hoje. Vamos ver como é que isso fica, vamos tentar passar um pouquinho mais devagar, como é que isso se traduz para a prática mesmo, né? E no nosso PCDT, a recomendação ela tem um caráter mais prático também, e a gente recomenda, inclusive, em vez de falar 2 ITRNs, a gente recomenda tenofovir com lamivudina, sempre como esses 2 ITRNs, que é o que emergiu como a melhor opção nos diversos estudos de resgate. Então, se a gente vê aqui a situação que a gente tem os 2 medicamentos 100% ativos, não há mutação nem para darunavir, nem para dolutegravir, que diga-se de passagem, a situação que esses medicamentos têm alta barreira, né? Porque a gente trata um pouquinho o darunavir, o darunavir tem alta barreira se não houver nenhuma mutação de antemão, tá? À medida que as mutações aparecem, a barreira genética deixa de ser alta, né? Então, nessa situação, os esquemas que são recomendados hoje, explicitamente no nosso PCTT, mas por conta de vários estudos que foram esses 3 esquemas foram muito testados, né? Então, tenofovir 3-TC com dolutegravir ou com darunavir, ou esquema sem ITRN, darunavir com dolutegravir. Esses 3 esquemas foram testados em vários estudos de falha de primeira linha, ou seja, não são estudos de multiresistência, mas falhas de primeira linha. E eles, desde que então, nessa situação, que a primeira linha é NN, darunavir e dolutegravir estão 100% ativos, e esses esquemas, os 3 tiveram eficácia similar, tá? E são recomendados nas diversas diretrizes. Na nossa diretriz, o esquema sem ITRN, ele fica reservado para aquelas pessoas que têm contraindicação ao tenofovir por toxicidade, doença renal, doença óssea ou algum outro motivo, tá? Então, quando não há possibilidade de usar tenofovir, a gente pode lançar mão da terceira alternativa, tá? E isso é muito semelhante ao que é feito, recomendado em outras diretrizes. Depois, naquela situação de só o darunavir ativo, a gente já não tem estudos de falha inicial, mas aí a gente tem dados que a gente extrai de estudos de resgate, né? Qual que é essa? Por que a gente tem segurança em usar 2 ITRNs apenas e apenas um medicamento plenamente ativo num resgate, né? Tem vários estudos mostrando que quando o darunavir está 100% ativo, ou seja, não há nenhuma mutação para darunavir, mesmo que haja mutações para outros inibidores de protease, a adição de mais um medicamento, de uma classe nova, de mais um medicamento ativo, ela não acrescenta eficácia e pode acrescentar toxicidade e efeitos adversos, tá?
Então, essa é uma justificativa para a gente recomendar isso num esquema de resgate, né? A gente tem, por herança daquele conceito que a gente tinha, usar 2, 3 medicamentos ativos, às vezes a gente tem um pouco de receio, mas eu vou dar um medicamento ótimo, mas só ele, e usar de novo tenofovir 3-TC, ou outros 2 ITRNs que já têm resistência, mas isso está muito bem comprovado que isso é suficiente, tá? E, além disso, uma grande vantagem desse esquema é que, se ele falha, né? Porque às vezes os problemas que levaram a pessoa à primeira, segunda, terceira falha, eles permanecem, né? O uso de substância, doença mental, problemas psicológicos. Às vezes eles precipitam uma nova falha. E a vantagem desse esquema aqui é que na nova falha não há emergência de resistência a inibidor de protease, né? Então, esse é um esquema muito seguro para resgate, mesmo que não seja resgate de primeira linha, tá? Isso já foi testado, a gente vai ver nos alguns estudos aí que eu vou mostrar aí para frente. Depois, o esquema, bom, a gente pode usar, reciclar, né, o 2 ITRNs, usar tenofovir 3-TC ou 2 outros ITRNs e dolutegravir 100% ativo para resgate, né? Em primeira linha, a gente tem vários dados, né? Esses estudos vários que a gente vai dar uma olhadinha aí para frente, mostraram que sim, é muito seguro, né? A gente, mesmo que a falha tenha sido a tenofovir, mesmo que tenha 65R, resistência genotípica a tenofovir, esse é um resgate seguro se na condição de pacientes virgens ao dolutegravir, a inibidor de integrase, né? O problema é que para pacientes com multiresistência, a gente tem muito pouco dado, né? A maioria dos dados de resgate com esse esquema simples aqui, ele vem dos estudos de primeira linha, ou de alguns estudos de multi-experimentados, como o estudo Sailing, por exemplo, que comparou o raltegravir, em pessoas que tinham várias falhas, com dolutegravir, e um subgrupo usou somente 2 ITRNs, né? Mas são poucos dados, né? E um outro problema desse esquema, na situação de multiresistência, é que a falha, se houver nova falha, de novo, pacientes com multiresistência, eles têm maior chance de falhar, né? Pelos problemas que eles acumulam e que permanecem muitas vezes, e porque muitas vezes eles avançaram na doença. E a gente sabe que quem tem CD4 muito baixo e carga viral muito alta tem uma chance menor de supressão viral, tá? E o dolutegravir no resgate, né, tanto faz resgate inicial como resgate mais para frente, a falha pode acontecer com emergência de resistência à integrase, diferente do darunavir. E com isso, a gente pode perder uma classe essencial. Então, na situação de multiresistência, em que às vezes a protease já está muito comprometida, eu não tenho muita atividade do darunavir, perder o dolutegravir é um problema sério, né? Porque daí a gente deixa de ter, a gente não tem mais nenhum medicamento de alta barreira, e compor um esquema de resgate nessa situação crítica é muito mais delicado. Então, o problema de usar esse esquema na multiresistência é menos o risco de não ter eficácia. É um esquema eficaz, mas é mais o risco de voltar a falhar e a gente perder o dolutegravir pela emergência de resistência, tá? E, por fim, essa situação que sempre foi complexa e continua complexa, que é o indivíduo que já tem uma genotipagem mostrando mutações para darunavir e para dolutegravir. Então, nesse contexto, a recomendação continua sendo tentar montar um esquema com pelo menos 2 medicamentos ativos, né, idealmente 3, e nesse contexto, em geral, é necessário a gente lançar mão do que a gente chama
medicamentos de uso restrito aqui no Brasil, né? A gente tem uma listinha. Então, por exemplo, usar o darunavir na dose de 600 miligramas combinada com 100 de ritonavir na posologia de 12 em 12 horas é uma estratégia reservada para pacientes que estão nesse contexto de multiresistência, que tem vírus com mutação ao darunavir. Usar o dolutegravir em dose dobrada, né, de 12 em 12 horas, lembrar que a dose dobrada não pode ser de uma vez ao dia, de 100, tem que ser 50 de 12 em 12 horas, por conta de uma limitação na absorção, também é uma estratégia para multiresistência. Adicionar etravirina, se for ativa, se for um medicamento ativo na genotipagem, é uma estratégia de compor um esquema para multiresistência. Por fim, o maraviroc, se o tropismo for R5, né, o maraviroc ele bloqueia o correceptor de entrada, então se o vírus não entra pelo R5, não adianta maraviroc. E, por fim, agora a nossa nova aquisição aí, o fostensavir, que é um medicamento de uma nova classe, que também pode ser necessário para compor esse esquema para superar essa resistência. Então, quanto mais resistência a gente tem, né, mais a gente vai ter que caminhar nessa lista aqui, adicionando uma dose diferente da darunavir ou mais e mais e mais medicamentos. Então, como é que a gente vai pensar o uso desses medicamentos, né? Vai sortear 3 ali? Tem diferença a combinação que a gente usa? Então, vamos comentar agora essa questão importante da limitação do dolutegravir, mesmo quando é 100% ativo, né? Então, é um medicamento altamente eficaz no resgate, né? A chance comparada com o darunavir é similar, às vezes até superior, por conta da tolerância, né? Da posologia mais fácil, menos interação. Porém, né, esse estudo aqui é o estudo Downing, que comparou lopinavir e ritonavir com dolutegravir. Nesse estudo, o dolutegravir foi superior como terceiro medicamento para resgate de falha inicial. Então, a gente vê que mais pacientes, né, 30 falharam com lopinavir e só 11, né, quase um terço com dolutegravir. Porém, entre todos os que falharam com lopinavir, nenhum falhou com emergência de mutação na protease. Então, teve mais falha, mas sem emergência de resistência, né? A gente continua tendo o grupo dos inibidores de protease, por exemplo, o darunavir não é comprometido e o próprio lopinavir, nenhum IPR. Já no dolutegravir falhou muito pouco, muito menos, né? Ele foi inclusive superior nesse estudo ao lopinavir, mas 2 dos 11 pacientes que falharam com emergência de resistência. Então, mais problemas de falha no IPR e mais problemas de resistência, né? Então, aqui o presente do resgate muito comprometido e aqui o futuro do resgate muito comprometido, né? De qualquer forma, nesse estudo Downing, que é resgate de falha inicial, a falhas, assim, entre todos que iniciaram o esquema de resgate, a taxa de falha é menor, com resistência é menor que 1%, mas entre todas as falhas, chega a 18%, assim, de todos que falham, quase 20% falharam com mutação de resistência, né? Então, isso acende um alerta para a gente, para aqueles pacientes que a gente já falharam várias vezes, que às vezes tem um perfil de risco de uma adesão e de falha de novo, em basear nosso esquema de resgate apenas num dolutegravir com alta atividade e alta barreira, né? No estudo NADIA, que também é um estudo de resgate de falha inicial, o darunavir foi comparado com o dolutegravir e também o AZT3TC comparado com o tenofovir XTC, 3TC ou FTC, né? E nesse estudo, darunavir, de novo, como lopina e dolutegravir,
darunavir e dolutegravir foram similares em termos de eficácia, um resultado muito parecido, muito alto, aliás, de 90% de eficácia. O AZT foi pior que o tenofovir, mas eu queria mostrar isso de novo, na falha, poucos falharam com o dolutegravir, né? Mas na falha 4, nas 48 semanas, e depois 9, com 96 semanas, falharam com mutação na integrase, né? Então, limitando aí o papel do dolutegravir em esquemas futuros, tá? E é importante pensar que a maior parte dos indivíduos que falhou, eles estavam num grupo que estava usando AZT e não o tenofovir, né? Então, o AZT, esse foi um dos estudos que mostrou que o AZT, ele não só ele prejudica a barreira do esquema, né? Então, há mais emergência de resistência a dolutegravir também, porque provavelmente via pior adesão, né? E, por fim, esse outro estudo, também de falha de primeira linha, comparou 3 esquemas, né? Os nossos 3 esquemas modernos de resgate, né? Então, são os 3 esquemas que a gente tem disponíveis para quando a gente tem darunavir e dolutegravir 100% ativos, né? E essa comparação mostrou que esses esquemas os 3 são altamente eficazes, né? Nesse estudo, esse esquema tradicional de darunavir, um IPR com 2 ITRNs reciclados foi pior porque quase todos os pacientes desse braço usaram AZT. E a gente já viu que o AZT prejudica a eficácia, né? Mas a gente sabe que com tenofovir 3-TC e darunavir também são esquemas eficazes. Então, a eficácia está comprovada. O que eu queria mostrar de novo é a questão da barreira à emergência de resistência. Então, dentre os pacientes que falharam na semana 48, 138 falharam usando o dolutegravir e 3, né, pouco, mas 3 tinham mutação na integrase. Inclusive, pessoas que estavam naquele grupo darunavir, ritonavir e dolutegravir. Então, isso mostrando assim que realmente não é porque o dolutegravir está mal acompanhado aqui com 2 ITRNs. A gente não assim, mesmo com o darunavir, se há falha, porque como esse esquema também prejudica um pouco a tolerância, né? Todo o esquema que contém inibidor de protease é um esquema que pende mais a toxicidade, interação e tolerância. Um indivíduo com má adesão a esse esquema, ele pode falhar com mutação na integrase, né? Então, foi pouco frequente, né? Foram 4 pacientes, foram 3 pacientes, mas eles aconteceram apenas na falha da integrase. Ninguém teve falha com emergência de mutação para protease, tá? Então, mostrando que o darunavir 100% ativo é um medicamento para pacientes com má adesão, com recorrência de uso irregular, acaba sendo mais seguro do ponto de vista do futuro, de não perder medicamentos para um próximo resgate, né? E aqui aquela outra questão, mas se o darunavir está 100% ativo, eu posso usar ele e mais 2 ITRNs para os quais há resistência, ou preciso acrescentar outro medicamento de classe nova, 100% ativo, né? Então, o estudo DUET é interessante para mostrar isso, foi um estudo para avaliar a etravirina, né? O estudo de aprovação da etravirina, e que um grupo usava um braço de terapia otimizada, conforme genotipagem, mais etravirina. E o outro, esse mesmo, o braço também escolhido conforme a genotipagem, mais placebo. Então, só esse braço otimizado. E os pacientes usaram darunavir no braço otimizado, né? Porque era um estudo de resgate, né? Aqui já nessa época já definido como multiresistente, né? Porque eram novos medicamentos para multiresistência.
E aí, quando a gente vai ver os pacientes e separa a análise por pacientes de acordo com a resistência ao darunavir no começo do estudo, então, os pacientes que usaram darunavir e tinham nenhuma mutação para o darunavir, esse darunavir 100% ativo, eles não se beneficiaram de acrescentar a etravirina. Aqui no azul claro é quem usou o darunavir no braço otimizado mais etravirina. E não houve benefício nenhum. Aliás, numericamente, quem não usou mais um medicamento ativo foi melhor até, né? Então, a gente vê que o darunavir 100% ativo não se beneficia, não demanda uma outra classe. Já quando tem uma, duas ou três ou mais mutações para darunavir, né, no início do tratamento, acrescentar etravirina ao esquema, ao braço otimizado, dá uma vantagem grande a quem acrescentou mais um medicamento. Então, aqui, mais uma regra que a gente tira para quem tem multiresistência. Então, se tiver mutação para darunavir, na multiresistência, a gente vai ter que combinar com pelo menos mais um medicamento ativo, né? Então, a gente vê uma diferença grande, né? Estatisticamente, claramente significativa, tá? Enquanto aqui, até pode ser que um pouco do prejuízo seja a questão de usar mais medicamento, mais efeito adverso, mais interação, tá? Então, isso aqui foi mostrado diversas vezes, né, em estudos, que quando a gente tem o darunavir 100% ativo, a gente não precisa acrescentar novas classes, e a gente apenas acrescentando 2 ITRNs, que hoje o melhor combinação de ITRN, se for possível usar, é o tenofovir, o TAF, o TDF, com 3-TC ou FTC, e o darunavir ritonavir. Assim, no nosso contexto, aqui no nosso programa, TDF, 3-TC e darunavir, tá? São suficientes e equivalentes a usar, por exemplo, o darunavir 100% ativo com mais um medicamento 100% ativo, seja ele o dolutegravir, seja ele a etravirina, tá? Não há realmente necessidade, a gente não está reforçando o nosso esquema, acrescentando novas classes, tá? E aí, bom, então a gente vai precisar de novas classes quando tem mutação para os dois, para darunavir e para o dolutegravir, né? E a gente vê aqui, então, essa é a lista de drogas, medicamentos de uso restrito que a gente tem. Agora será acrescentada, né, a partir de dezembro, o fostensavir, né, que é uma nova classe, e agora sim queria falar um pouquinho do fostensavir para vocês, né? O que é essa medicação e como que a gente está pensando em utilizá-la, né? Então, o fostensavir é uma nova classe. Na verdade, o fostensavir é um pró-medicamento, né, uma prodroga, né, um medicamento ativo, a molécula ativa é o tensavir, né? Então, o fostensavir é metabolizado para tensavir, que é o medicamento ativo, é um inibidor de entrada, então entra no grande grupo dos inibidores de entrada, que tem o maraviroc, que tem o enfuvirtide, mas é um inibidor de entrada que atua bloqueando antes da fase de ligação do GP120 ao CD4, né? Ele bloqueia a ligação do GP120 com o CD4, da membrana do CD4, bloqueando essa ligação, não vai ocorrer a fusão das membranas e o vírus não vai entrar na célula, né? Então, é um mecanismo pré-ligação, né? Inibidor de entrada pré-ligação. Enquanto o maraviroc se liga nos correceptores e o enfuvirtide impedindo a fusão depois dessa ligação, né? Uma particularidade bem desfavorável do fosfensavir é o custo muito, muito elevado, né? Então, aqui são dados do departamento e a gente vê, assim, para a gente comparar com o nosso esquema padrão de início de tratamento, também padrão para resgate
de primeira linha, que custa por mês R$ 200, R$ 2.400 por ano por paciente. Aí vai subindo, né? Se a gente incluir Darunavir de 12 em 12, dobra. Se a gente usa, pensando assim num esquema simples, que não é um esquema de resgate, é um esquema mais barato até que o esquema inicial. A etravirina isolada já aumenta muito o preço do esquema, agora o Maraviroc aumenta, agora o Fostemsavir é exponencial. Então, por mês, por paciente, quase R$ 12.000, o custo mais de 140 mil por paciente por ano, né? Então, quase 60 vezes mais do que o nosso esquema inicial por paciente isso, né? Então, é muito gasto. E, bom, então é muito gasto, a gente então não quer? Não, a gente, bom, a gente tem a vantagem que a gente sabe que essa população que precisa do Fostemsavir é uma população pequena. Então, a gente precisa refinar as nossas estratégias para conseguir selecionar quais são as pessoas dessa população em falha, que tem resistência, que vai se beneficiar dessa medicação, né? A gente precisa usar muito bem esse medicamento, como de resto qualquer outro, mas as consequências do uso inadequado, elas são muito grandes para os próprios pacientes vivendo com HIV, né? As pessoas vivendo com HIV. Por quê? Porque se a gente gastar 60 vezes mais com muitos pacientes, não vai sobrar dinheiro para a gente usar outros medicamentos, né? Então, a gente não pode usar isso para esquemas igualmente eficazes. Ou assim, só para tentar. A gente tem que realmente focar quem é que se beneficia desse medicação. E quem é que se beneficia, né? Então, vamos tentar descobrir isso aqui. Então, o estudo de aprovação do Fostemsavir é o estudo BRIGHT, que é um estudo de 96 semanas, planejado para 96 semanas, mas que ainda está andando, enquanto as pessoas não têm acesso ao medicamento, o estudo continua, e que estavam, então, eram pessoas que estavam em falha virológica e que tinham opções limitadas de tratamento, né? Então, essas pessoas, foi estudo multicêntrico, então, com centros brasileiros também. Então, tinha pessoas que foram encaminhadas para o estudo, selecionadas, que não tinham nenhum medicamento ativo disponível, né, aprovado. Então, essas pessoas já foram encaminhadas para o que foi chamado de coorte não randomizada. Eles não vão ser sorteados para nada, eles vão chegar, ver qual que é o melhor esquema para ele, a terapia, o braço otimizado, a combinação segundo a genotipagem, o histórico, e de cara receber o Fostemsavir 600 miligramas 2 vezes ao dia e começar seu tratamento de resgate de multiresistência, tá? Porém, um grupo maior de pessoas foi selecionado para o estudo que tinha, sim, medicamentos disponíveis, ativos, né? Então, eles podiam ter uma até duas classes de antirretroviral disponíveis e tinham que ter pelo menos um medicamento plenamente ativo, tá? Pelo menos um medicamento plenamente ativo para entrar nessa coorte, senão tinha que vir para cá, tá? E tinha que ser impossível montar um esquema supressivo naquela lógica. No Bright, a lógica do esquema supressivo é aquela lógica da recomendação tradicional. Montar um esquema com duas, pelo menos duas, se possível, três medicamentos ativos, tá? Então, essas pessoas não conseguiam cumprir com essa regra, né? Então, elas foram selecionadas para o estudo. Esse grupo aqui também não podia esperar muito tempo, era um grupo doença avançada, 30% tinha menos que 50 de CD4. Então, pessoas extremamente comprometidas com histórico longo de exposição e falha, né? Então,
como é que esse estudo foi desenhado? Não tem condição de fazer um estudo placebo, né? A gente dá fostensavir e nada para placebo para o outro, né? Não tem condição para esse grupo de pacientes que tem uma iminência, tem uma urgência de usar um esquema que atinja a supressão viral. Então, por 8 dias, essas pessoas continuaram o esquema que elas estavam usando em falha, e metade foi randomizada para usar o mesmo esquema só com o acréscimo do fostensavir, a outra metade continuou 8 dias só com o esquema que estava usando, e placebo, né? E depois de 8 dias, se avaliou a queda na carga viral e se verificou que a queda ela foi muito maior, né, em 8 dias, no grupo que usou o fostensavir. Então, indicando que o medicamento tem uma boa ação antiviral para vírus multiresistente, tá? Aqui eles não caiu nada, não teve significado, eles continuaram com a mesma carga viral, e aqui caiu quase um log, né? Menos 0,8, né? Com uma diferença significativa de 0,6 logs entre um braço e o outro, né? Então, essa fase de estudos é uma estratégia para estudos com multi-experimentados, e quando você vai conhecer um medicamento novo, para você tentar avaliar o efeito isolado daquele medicamento, né? Porque todo esquema novo que você faz, ele pode ter, mesmo que você não use o medicamento novo, só o fato de estar num estudo clínico, de usar uma outra estratégia, outras pessoas pensando em esquema de resgate, só isso já pode melhorar a sua resposta, né? Então, aí depois desse dia, ou desses 8 dias, aí eles passaram a usar, todos os braços ficaram iguais, né? A corte randomizada e a corte não randomizada, usando um braço otimizado, escolhido conforme a genotipagem, fenotipagem, histórico, tolerância do paciente e adicionados do fostensavir. Tá? Então, e aí esse estudo foi o planejamento para desfecho principal com 96 semanas, né? Antes de ver o resultado do estudo, é interessante a gente ver a base, como é que eles estavam na entrada do estudo, né? Então, pacientes aqui em verde estão a corte não randomizada, então a gente vê que eles tinham quase todos expostos a quase todas as classes, né? Inclusive inibidor de integrase e inibidor de protease, né? Muitos, inclusive, já tinham usado o T20, né? E uma parte grande, inclusive Maraviroc, né? Os que não usaram é porque já tinham vírus X4. Então, não tinha opções mesmo, né? E mesmo a corte randomizada, que tinha pelo menos um medicamento ativo, também com ampla exposição, o que eles tinham de a exposição um pouco menor a inibidor de integrase e muitos com dolutegravir ativo, né? Assim, as classes exauridas, ou seja, dentro de cada classe, o número de medicamentos esgotados, né, que foram inativos, né, segundo a genotipagem, para todos, para virtualmente 100% das pessoas da corte não randomizada, que era esperado, porque isso era um critério para a entrada. Mas olha aqui, embora 2/3, não, 3/4 tinham sido expostos a inibidor de integrase, 70% não tinha classe exaurida. Isso significa o quê? Que eles tinham falha raltegravir, mas eles tinham 70% aqui tinha dolutegravir ativo, né, conforme a fenotipagem. Então, isso é uma excelente notícia para um esquema de resgate. A gente acabou de ver que no resgate inicial o dolutegravir sozinho dá conta, né? Mesmo na protease, olha, darunavir aqui não é, a classe não estava exaurida, significa que darunavir estava ativo aqui para 25% dos pacientes. Então, aí a gente vê aqui quais foram os medicamentos ativos no grupo randomizado.
né, na corte randomizada, metade tinha pelo menos tinha um medicamento ativo e quase 40%, mais de 40%, tinham dois medicamentos ativos. Ou seja, se dolutegravir está ativo aqui, se darunavir está ativo, isso melhora muito a chance de resposta, né? E na corte randomizada devia ser 81% dos pacientes estavam com zero, era para ser 100% com zero medicamentos ativos, só que uma parte deles usou o ibalizumab, que era uma droga experimental e era permitido, né? Os medicamentos ativos eram definidos os aprovados, os experimentais poderiam ser usados no braço que não tinha opção, por uma questão até ética, né? E 4 pacientes desse grupo, eles foram erroneamente randomizados para o grupo não randomizado, eles tinham medicamento ativo, tá? E aí, qual foi a resposta do tratamento? A gente vê na corte randomizada que tinha um medicamento ativo, depois de 96 semanas, 60% mantinha a supressão viral, né? Lembrar que era um grupo muito experimentado, CD4 baixo, carga viral alta, ou seja, pessoas que com histórico de falhas grandes, pessoas que têm muita chance de não responder ao tratamento. Então, teve uma resposta, né? Além daquela resposta na primeira semana, a resposta ela se manteve, inclusive aumentou ao longo do tratamento, o que é incomum, né? E na corte que não tinha nenhum medicamento ativo, olha, mais de um terço dos pacientes atingiram supressão viral, né? Essa informação é muito interessante, por aqui a gente não consegue administrar, né? Não consegue avaliar o quanto que o dolutegravir, em qual paciente o dolutegravir colaborou, quanto que o darunavir colaborou, né? Mas aqui eles não tinham esses medicamentos ativos. Então, é um medicamento que tem ação para vírus multiresistentes, mesmo quando mal acompanhado, né? Acompanhado de medicamentos já comprometidos, né? Ixi, não estou conseguindo passar agora, peraí. Pronto. Bom, mas aí com isso a gente fica para quem, né, a gente vai indicar o Fosenzavir, né? Como é que tem havido bastante discussão com várias pessoas com experiência em terapia em multiresistência, análises dos dados que a gente tem, né? Tem várias subanálises do Bright, e análise dos estudos de multiresistência, e a ideia, né, que ela também está contida nas recomendações para uso de drogas novas internacionais. Tem uma publicação de farmacologia, num jornal de farmacologia, que faz recomendações, um painel de recomendações de uso de medicamentos novos, né? Lenacapavir, Fostenzavir, Ibalizumab. E a ideia é justamente para quem que esses medicamentos são importantes, quando que eles devem ser usados? Para pessoas que estão em falha virológica e quando não é possível montar um esquema supressivo com as medicações disponíveis, tá? Então, por que essa restrição? Uma óbvia é o custo altíssimo, né, do medicamento. Mas outra é que esse medicamento não se mostrou superior aos medicamentos de alta barreira que tem. Ele se mostrou ativo quando esses medicamentos não estão mais ativos, né? Então, como é que o esforço conjunto do departamento e dos especialistas que se reuniram, né, para definir, né, as recomendações, como é que se estabeleceu, né? Como é que a gente vai identificar essas pessoas? Então, pessoas que têm vírus com mais de 3... Bom, primeira coisa, precisa estar em falha virológica, tá? E não pode ter o darunavir ou o dolutegravir, um dos medicamentos de alta barreira, 100% ativos, porque daí a gente tem como fazer outros esquemas, tá? Então,
que grau de comprometimento que vai definir a indicação do fostensavir. Então, se o vírus tiver mais de 3 mutações para darunavir, 3 ou mais, e qualquer mutação para inibidores da integrase, então as duas coisas significam comprometimento grande da ação do darunavir e necessidade de mais medicamentos ativos, e comprometimento do dolutegravir, né? Então, esse indivíduo aqui, em falha de tratamento, tem indicação de compor um esquema com fostensavir. E se houver 2 mutações para darunavir e não for possível incluir, de novo, né, mutações para darunavir e qualquer mutação na integrase, e não for impossível incluir etravirina, porque pela genotipagem resistente, ou maraviroc, porque tropismo X4, ou seja, naquela listinha de drogas, medicamentos de uso restrito, a gente caminha em direção ao fostensavir, a gente não consegue montar esse esquema com esses medicamentos, aí também, mesmo que sejam 2 mutações para darunavir, com 2 mutações, geralmente o darunavir é ativo, tá? Mas precisa de mais medicamentos ativos para compor um esquema com chance grande de eficácia, tá? Então, aqui é bem resumido, né, bem enxuto, né, tem detalhes aí, né, tem a lista de mutações que a gente vai considerar. Que 3 mutações, né? Tem uma lista de mutações para darunavir e a lista de mutações para inibidores da integrase, né? Então, como a gente sabe que qualquer presença de mutação para integrase, mesmo que seja mutação do raltegravir, ela já indica a necessidade de usar dolutegravir de 12 em 12 horas, porque já pode diminuir a suscetibilidade. Qualquer mutação na integrase já é indicativa de comprometimento possível do dolutegravir, tá? Além dessas pessoas, as pessoas que estão em uso de infuvirtida e estão em supressão viral, elas também são candidatas a substituir a infuvirtida pelo fostensavir. Mas por que a gente vai fazer isso se a pessoa está bem? Porque infuvirtida é injetável, porque dá muito efeito colateral e porque infuvirtida vai parar de ser fabricada. Tá? Então, a gente precisa manter a supressão viral desses indivíduos. Se eles estão com infuvirtida, é porque eles precisam, né? Ninguém acrescenta infuvirtida num esquema sem necessidade, tá? E ninguém usa, né? Sem necessidade também. Outro grupo de pacientes são as pessoas que já estão em uso de fostensavir ou porque estão participando do estudo clínico. Essas pessoas vão ser avaliadas e se elas se enquadrarem naquele critério prévio que eu mostrei para vocês, também vão ter indicação de usar. Por que essa submissão aos critérios? Porque a gente viu que no Bright pessoas com atividade de dolutegravir e darunavir entraram, tá? Porque a ideia era montar um esquema com 3 medicamentos ativos, que era a recomendação, a recomendação tradicional de resgate, né? Que eu mostrei para vocês. Essa recomendação, essa solicitação, indicação, solicitação, prescrição, ela vai ser avaliada por um grupo consultor centralizado, nacional, vai ter um fluxo, né? Nesse fluxo, o MRG, ao avaliar uma genotipagem, pode sugerir, desde que o caso se enquadre nos critérios mencionados. Vai haver, o fostensavir vai ser incorporado na lista no formulário de solicitação de antirretrovirais de uso restrito. As solicitações, elas vão ser incorporadas no sistema laudo, então a gente vai passar a fazê-las eletronicamente, depois de um período inicial. E o próprio sistema vai estabelecer comunicação entre o médico assistente, o grupo autorizador nacional, a coordenação vai ser avisada estadual e a unidade dispensadora. E aí a unidade vai dispensar mediante prescrição do médico assistente após essa avaliação e aprovação,
tá? Então, esse é um fluxo que está planejado, né? Os detalhes do fluxo estão sendo discutidos e vão ser publicados, assim como os critérios, numa nota técnica bem detalhada. E, por fim, né, eu queria concluir lembrando, então, vocês que medicamentos de alta barreira à resistência, como darunavir e dolutegravir, permitem hoje esquemas simples de resgate, que situações de opções terapêuticas limitadas, felizmente, são raras hoje, porém, elas são de um pequeno grupo que tem muitos problemas associados. Então, é um manejo muito complexo, de forma que a inovação no arsenal para tratar esses pacientes é muito bem-vinda, né? O custo altíssimo das novas alternativas, no caso no nosso agora brasileiro, do Fostensavir, exigem da gente e do programa estratégias muito bem delineadas para identificar com cuidado as pessoas que, de fato, vão se beneficiar da inclusão desses medicamentos no arsenal terapêutico e para a gente manter a saúde desses indivíduos, né? E a sustentabilidade do programa que mantém a saúde do grupo geral de indivíduos vivendo com HIV no país, tá? Então, com isso, eu agradeço a atenção de vocês. Eu queria agradecer também ao Érico, Estevão, Simone e Ronaldo pelos slides prontamente cedidos e as intermináveis, inúmeras aulas deles, com quem eu aprendo muito a questão de multiresistência. Então, desde já agradeço a vocês e me coloco à disposição para perguntas. Obrigado, doutora Mônica. Excelente também sua apresentação. Obrigado também pelo tempo aí. Vocês respeitaram o nosso tempo. A gente tem alguns minutos para algumas perguntas. Algumas perguntas foram feitas aí pelo chat. Eu até separei um documento aqui para facilitar a visualização. Mas se vocês quiserem dar uma olhada aí para acompanhar as perguntas, eu vou ler aqui para facilitar e elas estão registradas aí. A primeira delas, tem algumas perguntas aqui, talvez talvez seja melhor eu fazer as perguntas e vocês definem quem possa responder, porque tem perguntas que elas misturam alguns aspectos aí, tá certo? Então eu vou deixar vocês à vontade aí para responder, apesar das duas primeiras estarem relacionadas com a questão da hepatite B, um aspecto que o Dr. Paulo apresentou lá na aula dele, né? Então, primeira pergunta do Davi Lopes, Dr. Davi, ele, ele faz uma pergunta que é o seguinte: poderia usar esquema duplo nos casos de anti-HBC isolado, o anti-HBC com um único marcador positivo? É Então, sua, Paulo. primeiro eu queria parabenizar a Mônica, que ela consegue colocar num slide um livro inteiro, né, de medicina. Então, parabéns, Mônica, excelente apresentação. Então, essa questão, ela é um pouquinho complexa, né? Porque quando uma pessoa tem um anti-HBC total isolado, são várias as possibilidades. Ela pode ser um contato curado, que não Sim. expressa anti-HBS, né? Ela pode ser uma pessoa com hepatite B oculta, então ela tem doença crônica, mas ela tem uma variante genética que o teste, que o HBsAg, o kit HBsAg não detecta. Então, portanto, ela tem um falso negativo do HBsAg, mas ela é uma doente crônica. Pode ser uma transição da fase aguda para a fase crônica, onde já apareceu o anti-HBC total, mas não apareceu o anti-HBS. Pode ser um Janela, falso né? positivo, um erro de Isso. digitação, né? Uhum. Então, tem várias possibilidades aí para esse anti-HBC total isolado. Então, o que a gente deve fazer nesses casos, resumidamente, é fazer uma dose da vacina, que não é para imunizar que essa pessoa, claro que não, ela já tem doença crônica, contato, aliás, ela tem contato prévio, não doença crônica, mas tem contato prévio, né? Então, você não vai imunizar uma pessoa que já teve contato com o vírus, mas para expressar o anti-HBS.
Então, faz uma dose e de 30 a 60 dias depois dessa dose, você avalia se foi expresso o anti-HBs. Se foi expresso, de preferência em bons títulos, altos títulos, é um contato curado. A outra coisa também que se recomenda é fazer uma carga viral para você avaliar se tem hepatite B oculta. Geralmente são cargas virais baixas, mas essa pessoa transmite, ela não pode doar sangue, tecidos, órgãos, né? Ela tem uma hepatite B crônica oculta. E ela também tem risco de reativação. Então, aí tem que avaliar a carga viral. E, claro, sempre repetir essa sorologia para evitar a situação de um falso positivo, avaliar o contexto clínico dessa pessoa. E dá para fazer isso antes de trocar para o esquema duplo. Então, a recomendação é essa, é analisar a sorologia com calma, né? E depois fazer essa troca aí com segurança. Ok, Paulo, obrigado. Tem uma outra pergunta que envolve o tema, da doutora Catarina Almeida. Ela coloca que ela está enfrentando dois casos aí, né, cuidando de dois casos de pacientes que precisam usar darunavir com ritonavir por falha ao dolutegravir, ok? Então, precisa usar o darunavir com ritonavir porque já tem falha ao dolutegravir. Só que os dois casos têm hepatite B e contraindicação ao uso do tenofovir. Um por doença renal e o outro por osteoporose. Pronto. Vai tirar o tenofovir do Começar, Paulo. esquema. Pode começar. Primeiro, assim, eu acho que não fica muito claro falha o dolutegravir ou resistência na integrase. Porque falha com dolutegravir, na maior parte das vezes, por exemplo, se for, não sei se é falha de esquema inicial com dolutegravir, a maior parte das vezes, a falha do esquema tríplice inicial com dolutegravir é raríssima. Nessa situação, virtualmente não ocorre emergência de resistência. A falha é sem resistência, tá? Então, então, se for só falha a dolutegravir, muitas vezes do esquema inicial, você vai usar o mesmo esquema, você pode usar o mesmo esquema, 2 ITRNs com dolutegravir ou 2 ITRNs com darunavir. Eu entendo que o segundo problema é um problema, é outro problema, o problema de intolerância ao tenofovir, ao TDF, que não tem a ver com a resistência, são dois problemas aí. Como eu vou resgatar a dolutegravir, e o outro problema, eu preciso usar TDF, mas não tenho hepatite B. Ô, E Mônica, então, Eles têm será que ela não hepatite está B. querendo dizer que É. ela não consegue não indicar o darunavir por resistência prévia a outras classes, por exemplo? pô, Eu não sei se eu entendi, a colega podia ajudar a gente, mas eu acho que ela está querendo dizer que ela não consegue não excluir o darunavir da prescrição e ela tem que tratar a hepatite B. Não é então, isso? assim, é isso que eu. Então, são dois É, problemas: a resistência e a hepatite B. A isso. resistência tem que fazer o esquema de resgate que precisa. Se precisa da darunavir e dolutegravir, não dá para saber. Então tá, entendi. Ela precisa da darunavir com dolutegravir por algum Eu motivo. entendi E isso. aí não compete a gente esmiuçar agora, porque é esse o esquema que ela chegou à conclusão que precisa. Se realmente precisa, aí a gente tem o problema de não usar, de usar o IP com o TAF, né? O que eu vou pedir para o Paulo passar para o Paulo, mas o que eu queria falar só é que em muitas situações que a gente parece que não dá para usar esquema sem darunavir, a gente pode fazer o resgate com TAF, 3TC e dolutegravir, porque na maior parte das vezes não há resistência na integrase. Agora, se houver e for mesmo necessário o darunavir, aí a questão do uso do IP com TAF, que é uma pedra no nosso sapato, que eu vou botar no sapato do Paulo.
Então, realmente essa é uma discussão que a gente vem tendo longa data já, né? Porque o que que acontece? A gente no Brasil só tem a formulação de 25 miligramas do TAF monofármaco, né? Nos Estados Unidos, eles têm o TAF de 10 miligramas. E aí, quando você olha a interação, por exemplo, no aplicativo do Liverpool, o Darunavir Cobicistat, ele aumenta em mais de 200% o nível do TAF. Então, e existe também uma previsão de aumento muito grande de Darunavir e Ritonavir do nível do TAF. Então, aliás, a parêntese aqui, não considerem que a baixa interação medicamentosa do TDF também é baixa para o TAF. O TAF tem um monte de interação farmacológica que tem que ser checada, tá? Inclusive, por exemplo, com rifampicina. Então, o TAF não é TDF do ponto de vista de interação farmacológica, cuidado, porque às vezes as pessoas acham que é tudo bem. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a sua dúvida é a dúvida de milhões de pessoas aqui. E aí, esses casos, se você não, geralmente você não vai conseguir usar também entecavir, porque a pessoa já usou lamivudina longo período, muitas vezes em monoterapia, lamivudina com AZT no passado. Então, pode ser que o entecavir não funcione, né? E aí, realmente, eu só tenho um artigo com 60 e poucos pacientes, se não me engano, até peguei aqui para colocar aqui no chat. Aí você dá uma olhadinha depois. É só um artigo em multifalhados onde ele associou, são 63 pacientes, ele associou o Bictegravir TAF de 25 e entristabina com o Daruna Cobicistat. E tem avaliação de um ano que tolerou bem, foi tudo bem, mas eram muito experimentados, tá? Só tem esse artigo, não tem mais nada e tem dado farmacológico, e não tem mais nada porque fora eles têm o TAF de 10, né? Então, é muito difícil mesmo, tem que conversar. Eu já ouvi opiniões de colegas sobre isso. Por exemplo, um querido colega falou assim, olha, uma ideia seria dar TAF em dias alternados, né? Ele disse. Que ele disse. Então, é uma ideia muito interessante. Eu acho que vai dar certo, né? Mas realmente são ideias de pessoas que estão em grande dificuldade e não tem resposta. E talvez conversando com a Câmara Técnica, se realmente não for possível nenhuma situação, talvez tenha que passar pela Câmara Técnica mesmo, não tem outro jeito, não, tá? Agora, o que eu acho que muitas vezes a gente se surpreende revendo esses casos e vê que o dolutegravir, a maior parte dos nossos pacientes com esquemas multi-R que vem do passado, eles têm dolutegravir 100% ativo. Então, dependendo do grau de comprometimento renal, eu acho que é um paciente que você pode tranquilamente para mudar para TAF, 3TC, dolutegravir e monitora para ver, porque frequentemente o dolutegravir está 100% ativo. Então, na É, verdade, você pode dispensar o darunavir. é aquela pergunta legal que eu propus para você no nosso próximo evento, que é se dá para fazer resgate sem IPR, né? E você Eu sabe. acho que esses pacientes a Então, gente tem que pesar o risco, né? exato, Às exato, vezes a exato. gente fica, não, não pode, multi-R tem que ter IP, tem que ter IP, mas espera aí, isso aí, primeiro é uma coisa que veio de uma época que não tinha dolutegravir, e Não, agora tem pouco dado, mas tem dado. E a gente tem, você não vai tirar o darunavir e falar, olha, volta daqui 6 meses. Então, e se olhar com cuidado, a maior parte desses pacientes tem o dolutegravir 100% ativo. Então, vira Nádia, D2F e tal. quer seguir, Rodrigo? Vamos. Essa pergunta 3, ela é um pouco longa, talvez se vocês quiserem procurar aí no chat, a doutora Andréia Tosta de Azevedo é que fez essa pergunta. Eu vou ler aqui, tentem acompanhar aí, mas eu tenho a pergunta separada aqui para facilitar, ó. Boa noite. Ela tem uma paciente com dolutegravir, já com mutação de resistência. Darunavir preservado
E mantendo controle com AZT, lamivudina, darunavir, ritonavir. Então, é o esquema atual que eu entendo, o esquema dela atual, AZT, lamivudina, darunavir com ritonavir, mutação de resistência para o dolutegravir, darunavir preservado. O paciente tem contraindicação de tenofovir por alteração renal e vem com anemia e necessidade de suspensão do AZT. Ok? Qual a sugestão? É a pergunta dela. Ela comenta aqui que é uma paciente de 17 anos, transmissão vertical, já teve meningite tuberculosa, vulnerabilidade social importante, e fala que a etravirina também já tem mutação. Ou seja, vai precisar tirar o AZT do esquema dela, não pode usar o tenofovir aí por questão renal. É. Basicamente é isso. Essa aí são os casos que a gente tem que chamar a Câmara Técnica e discutir, porque uma alternativa seria usar o TAF, 3TC e o darunavir com ritonavir, né? Eu não sei se essa pessoa está com dolutegravir em dose dobrada. Tem mutação de resistência, mas assim, já está usando o darunavir o dolutegravir com dose dobrada? De qualquer forma, o darunavir está preservado, como o darunavir, pelo que eu entendo, não tem mutação de resistência para o darunavir mais TAF com 3TC funcionaria, ou darunavir TAF 3TC dolutegravir de 12 em 12, se for de acordo com o perfil de resistência, o histórico aí, tá? Mas aí, de qualquer forma, é um caso que tem que ser discutido com a Câmara Técnica, porque não é uma previsão de TAF para automática, né, para esses pacientes, não está previsto. Mas eu vejo isso aí, não sei se. Só lembrar que tem precedente, né, de liberação de TAF pela Câmara Técnica em casos muito especiais em pessoas que não têm co-infecção HIV e hepatite B, Uhum. né? Em tese, teria que ser uma análise assim bem criteriosa do É, MRG e da Câmara Técnica para poder fazer essa autorização. Mas se houver evidência para isso, não precisa a pessoa ter hepatite B e HIV, se realmente for aí um impasse, né? Uma multifalha com toxicidade importante, com restrição de uso de fármacos, aí a Câmara Técnica, julgando, poderia liberar. E aí outra coisa é lançar mão entrar naquele caminho. Não, não vai dar, não pode de jeito nenhum. Aí você vai começar a entrar no caminho de outras drogas, né? Mas é tropismo qualquer. A Travirina já falou que está ruim, então já corta, né? Então, se Travirina está ruim, que dirá os de primeira geração. Maraviroca depende do tropismo. Então, mas assim, eu não vejo assim a alternativa mais que eu acho que seria mais adequada seria isso aí, pedir o TAF para a Câmara Técnica, de novo com o mesmo problema que a gente teve no paciente anterior, né? Porque tem darunavir ali. Ó, a Andrea até E tem colocou no. Né? Não, desculpa, não, não tem não, hepatite pode B, né? comentar. Não, não, eu ia falar do Entecavir, mas essa nem tem hepatite É, B. ela até colocou aqui no chat agora que a paciente vem indetectável sem dolutegravir, mas tem períodos de falha de lesão recorrentes. Eu tinha entendido que a paciente está usando AZT, lamivudina e darunavir com ritonavir. Isso que ela comenta aqui, que vem indetectável sem dolutegravir. A outra coisa é fazer o HLA para abacavir, embora eu seja bem desanimada, porque o abacavir acaba, não só a questão de fazer o exame, mas a gente não tem muita evidência que essa coisa de usar ITRN, mesmo com resistência com abacavir, também funciona, diferente do tenofovir, né? Mas a outra coisa é usar dolutegravir em dose dobrada também, dependendo do perfil, né? E o abacaveiro aumenta comprimido, aumenta a intolerância, risco É, cardiovascular, é. né? Se ela tiver 184 vezes, já está comprometido também. E Ela, ela com... tem ela 184. tem, ela coloca aí.
Ó, até por uma questão do nosso tempo aí, para a gente não alongar demais, tem uma colocação da doutora Estela Maura, é mais uma provocação que ela faz aqui, vocês podem até acompanhar aí pelo chat, ela coloca aqui uma provocação dela, né? Para quem entender de estudos randomizados, etc., se o especialista é tratado como um robô pelo Ciclone. Ela coloca isso aqui, talvez vocês Como? consigam. Eu não É, entendi. dá para acompanhar aí no chat a colocação dela, ela coloca que talvez seja um grande esforço, um trabalho entender desses dados, né, complexos, os estudos randomizados, se o especialista, eu entendi isso, né, se o especialista é tratado como robô pelo Ciclone. Não sei se ela quis dizer que fica muito Bom, amarrado não, por entendo que questões do... não. Entendo que É, não, entendo que não. Eu entendo que o programa de cuidado de pessoas vivendo com HIV no Brasil, no SUS, ele é exemplar, ele está em linha com os melhores programas do mundo, como o britânico, o australiano, o canadense. Ele segue as mesmas ideias de racionalização, consideração das evidências. A gente tem um processo institucional, que é a Conitec de incorporação, que é super rigoroso, tem que ter estudos muito bem fundamentados, estudos de custo-efetividade, custo-minimização. Então, assim, eu entendo que não. Existe um comitê técnico assessor que é muito competente, ajuda muito, opinando antes das consensos finais. Os técnicos do Ministério são preparadíssimos, então eu entendo que não, entendo que não. Eu entendo que o trabalho que é feito ele é exemplar e ele é respeitado mundialmente. É claro que existem casos complexos, existem casos difíceis e que tecnicamente às vezes existe uma distância, mas sempre você vai ter alguém, um MRG próximo, a própria Câmara Técnica, as pessoas conhecidas que podem, a qualquer momento, conversar, te atender e te elucidar algumas dúvidas. Então, eu acho que mais embasado, racional, científico e democrático do que isso é impossível. Eu acho o Ciclone um robô muito útil, falar bem a verdade, porque eu acho que assim é 1 milhão de pessoas tomando o remédio e vários milhares de pessoas prescrevendo, né? Em condições, às vezes a gente prescreve melhor um dia, não tão bem o outro, um dia vê o paciente, vê muito paciente e tal. Então, assim, o sistema, com os bloqueios, com os caminhos que ele às vezes obriga a gente a tomar, ele tenta, bom, aquele PCDT, as diretrizes, ele foi pensado, remoído, baseado em coisas, assim, não é da cabeça, né, de ninguém e tal, e cria uma série de regras que tende a falar assim, olha, se a gente fizer assim, a gente vai acertar para a maioria das pessoas. Então, tenta minimizar erros, né? Então, quando você prescreve, quando não tinha as regras do Ciclone, de repente a gente olhava, tinha centenas de pessoas usando AZT com D4T, né? Assim, coisas que não. IP sem ritonavir. Então, essas regras, elas são para bloquear coisas que não são para ser feitas. E, em situações difíceis, com 1 milhão de pessoas tomando remédio, se a gente falar, só tem cento e pouco multi-R, cento e pouco de gente com muito problema, muito difícil de pensar. É aquela pessoa que, como diz o Ricardo, você tem uma opinião, depois você mesmo discorda de você, né? Difícil você... Então, assim, eu acho que é uma saída, assim, ajuda bastante, ajuda, não é um sistema perfeito, mas eu acho que tem melhorado muito até a questão, agora com as bandeirinhas, né, você está lá atendendo um paciente que tem 50 de CD4, levanta a bandeirinha, atenção, já fez IGRA, não sei o quê, já fez IGRA, não, já fez tratamento de TB latente, então ela te ajuda, gente, no dia a dia, Pedagógico, né? que a gente não consegue, como a gente não é robô,
nós especialistas, a gente precisa de robô para ajudar a gente, eu acho. Ok, essas foram as perguntas aí principais. Eu acho que nosso tempo já está suficiente, né? Mais uma vez, eu gostaria muito de agradecer a presença do Dr. Paulo, da doutora Mônica, agradecer a presença de todos aí, aqui no chat, no YouTube, e convidá-los então para o nosso próximo encontro e finalizar então aqui nossa terça-feira na SPI.